Fala, estudante! Bem-vinda a mais uma aula com a Teacher Ivone Carvalho e hoje vamos falar sobre Nouns and Adjectives. Nationality, substantivos e nacionalidade. São os adjetivos que nós chamamos de adjetivos pátrios. Para você ter uma noção do que eu estou falando, já vou dando um exemplo aqui. Só um minutinho que eu vou pegar um negócio para a gente ver. Peguei? Olha, aqui ó, American Flag. American Flag. Então, o que é que nós temos aqui? Bandeira americana. Então, bandeira americana. A palavra americana é o adjetivo. E esse adjetivo é chamado de adjetivo pátrio, porque ele corresponde ao lugar, à nação, à pátria, né? A nacionalidade. Então, representando a nacionalidade americana, aqui ó, dos Estados Unidos. United States é o nome do país. E a nacionalidade, American. American Flag. Ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu gostaria que você já fosse pegando o seu livro de inglês, your English book. Please take your English book, this one, and open on page 16, página 16. Vamos começar com um gráfico. Este gráfico daqui. Muito bom. Vamos analisá-lo. Ele está falando sobre diversos países. É um gráfico de uma pesquisa realizada lá na União Europeia, lá na Europa, falando sobre os países que falam língua inglesa. O que é que as pessoas disseram sobre falar inglês? Se elas são capazes de falar inglês, se elas sabem falar inglês. Então, nós temos os percentuais aqui, olha, você pode ver. Eu vou dar uma parada. Eu vou dar uma paradinha aqui para colocar o gráfico para vocês verem melhor e a gente vai começar analisando este gráfico, ok? Então, segura aí. Nessa pesquisa realizada em 2018, nós podemos observar que vários países foram questionados sobre a sua capacidade de falar inglês. Nós temos aí o gráfico mostrando a porcentagem de pessoas da população que disseram que sabiam falar inglês. Então, tem os 3 primeiros países. Olha como eles têm, assim, uma habilidade muito grande em falar inglês. E olha que eles não nasceram falando a língua inglesa, não é a língua nativa deles. Eles estudam na escola essas línguas. Então, nós temos Netherlands, Sweden e Denmark, que são os Países Baixos, a Suécia e a Dinamarca. Então, no finalzinho desse gráfico, nós temos Italy, Portugal and Spain. Então, nós temos a Itália, Portugal e a Espanha. A Itália com 30% da população dizendo que sabia falar inglês, 20%, aproximadamente 20% Portugal e 20% a Espanha. Interessante, né? Saber que outros países também estudam inglês como nós estudamos. O que eu não sei se você sabe é que em mais de 20 países europeus, eles estudam até um terceiro idioma. Isso mesmo, um terceiro idioma, pelo menos por um ano como obrigatório. Na maioria desses países, os estudantes eles começam a aprender o segundo idioma, por exemplo, a língua inglesa, como uma disciplina escolar compulsória, entre os 6 e 9 anos de idade. Bem cedo, não é? Por isso que eles têm tanta habilidade em falar a língua inglesa. Tá? O inglês é o idioma mais estudado em quase todos os países europeus, em todos os níveis educacionais. Então, como vocês viram, um dos 3 países que mais fala língua inglesa lá na Europa é o Denmark, que é a Dinamarca. Mas quem nasce na Dinamarca é conhecido como dinamarquês em português, mas em inglês, como a gente fala? Danish, isso aí. Então, nós temos um exercício na página 19 que vai trabalhar justamente as nacionalidades e os países. Eu gostaria que você fizesse também o exercício da página 19. Mas espera aí, deixa eu explicar direitinho, deixa eu explicar melhor. Não tem esse gráfico que a gente acabou de ver? Ótimo. Então, tem um exercício na página 16 que você precisa fazer sobre esse gráfico. Então, vai dar uma lida nas questões. São questões muito fáceis. Estão em português as questões e fala sobre gráficos. É um pouco de conhecimento da matemática, tá? Vamos lá, vamos dizer que é fácil. E aí, na página 17, vem a interpretação desse gráfico. Ah, teacher, mas tem algumas coisas em inglês eu não vou saber fazer. Uai,
Você vai pegar e vai colocar a frase em inglês lá no tradutor, ou vai utilizar um dicionário eletrônico, que tal? Para você fazer a transcrição dessas frases em português e saber o que é que está sendo perguntado, certo? Usa o dicionário para você saber o que está sendo perguntado, ok? É uma interpretação muito fácil também deste gráfico. Então, eu só quero as questões de 1 até 6. 1 a 6 das páginas 16 e 17. Além disso, nós vamos trabalhar a terceira questão da página 19. Na terceira questão, nós temos uma lista com 46 países. E numa caixinha, nós temos o nome das nacionalidades de alguns desses países. O que você vai fazer? Você vai relacionar. Por exemplo, se você tiver Portugal, você vai procurar a nacionalidade, português, ok? Outro exemplo, se você tiver Spain, Espanha, então você vai procurar o adjetivo pátrio dentro da caixinha, você vai procurar o adjetivo pátrio da pessoa que nasceu na Espanha. Quem nasceu na Espanha é conhecido como espanhol, exatamente, em português, mas em inglês. Quem nasceu em Spain é Spanish. Ok? Então, vai lá e correlaciona essas palavras. Não pode escrever no livro. Você vai escrever no seu caderno. Então, você vai colocar os 46 países e ao lado você vai escrever as nacionalidades. Apenas as nacionalidades que tiver dentro da caixinha. Vai ter nome que vocês não vão precisar colocar a nacionalidade. Ok? Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye!